Nesse vídeo a gente vai fazer, ou quase fazer, o teorema do valor médio para esse caso de funções de um aberto de RP em RQ. Para isso, até para enunciar o teorema, a gente vai precisar estabelecer uma notação. É o seguinte: um espaço vetorial qualquer, se você tem dois pontos A e B, a gente pode falar, meio torto, do segmento de reta que une os pontos A e B. Não? Bom, se os pontos forem distintos, o segmento de reta, na verdade, é só um ponto. Né? Então, só para deixar claro, a gente vai usar a seguinte notação para falar justamente dos pontos que são da forma onde T está no intervalo 0, 1 fechado. Então a gente está falando desse segmento de reta aí. Esse a gente chama de intervalo fechado. E tem também o que a gente chama de intervalo aberto. Que de aberto não tem nada, né? Um segmento de reta em R2 não é, por exemplo, não é um conjunto aberto, né? Mas é a mesma coisa, A mais T vezes B menos A, só que agora T está entre 0 e 1. É interessante observar que esse carinha aqui, ele nunca é vazio, na verdade, né? Se A for igual a B, esse e esse são iguais ao ponto A, que é igual ao ponto B. Esse aqui é o intervalo. E a gente pode parametrizar esse intervalo aí para uma φ de 0, 1 em RP, que pega T e leva nesse carinha aqui, né? A mais T de B menos A. Se tudo que a gente está fazendo não precisa ser RP aqui, né? Podia ser um espaço, eu nem falei em RP, eu não sei, um espaço vetorial qualquer, né? Um espaço vetorial qualquer. Se esse espaço tiver uma topologia, a gente pode falar sobre essa função ser ou não ser contínua, né? Então, quando é, por exemplo, um espaço normado, essa função é uma função contínua. Na verdade, qualquer topologia que você tenha ali em E, onde calcular a diferença não, isso aqui é só um vetor. Fazer o produto por escalar e fazer a soma de dois vetores é uma operação contínua, então essa função aqui ela é contínua, né? Bom, a última coisa que eu queria dizer é o seguinte, é que para o nosso curso, do jeito que a gente está fazendo as coisas, é mais interessante, em vez de falar de B menos A, falar de um vetor V, né? Então esse vetor B aqui, na verdade, é um vetor A mais V, e aqui fica T elevado em A mais T vezes V, né? É assim que a gente está falando desse deslocamento aqui perto do ponto A, né? Então, para a gente vai ser mais interessante falar desse vetor V, né? Bom, vamos partir para o teorema do valor médio. Esse aqui é o teorema do valor médio, né? Então, eu tenho uma função f que está definida num aberto de RP, vai para RQ. Eu tenho dois pontos no domínio dessa função, mas não só dois pontos estão no domínio dessa função, mas todo esse segmento aqui, ó, está lá dentro do domínio dessa função, né? Essa função, ela é contínua em cima desse segmento, ela não precisa ser contínua fora. Isso é muito interessante. Então, para que eu quero definir ela fora, né? Definir em todo esse aberto? Essa função ela tem que ser diferenciável nesse intervalo aqui, ó,
sem os extremos, esse intervalo AB. Né? Quando A igual a B, esse teorema é evidente, porque se A for igual a B, f de A menos f de B vai dar zero, e aqui vai ficar zero, é menor ou igual que qualquer coisa que é maior ou igual que zero, porque são normas aqui, né? Então isso vale sempre. Quando A e B são distintos, então isso aqui é o mesmo intervalo sem os extremos, né? E a função tem que ser diferenciável em cima desse intervalo. E é por isso que eu preciso que ela esteja definida não aberto, né? Porque para eu falar da diferenciabilidade em cima desse segmento aí, a função f, ela tem taxas de variação em todas as direções, não precisa ser só ali em cima do segmento, né? Então, a hipótese é assim para a gente poder falar de diferenciabilidade, né? Tem que ser um aberto. Bom, esse é o enunciado do teorema, né? Quando B e A são diferentes, você pode passar esse cara aqui dividindo, né? E aí o que você tem é uma taxa de variação média, né? Você se deslocou esse tanto aqui, B menos A, e lá na frente a função f variou esse tanto aqui, né? Então, em média, esse dividido por esse é a taxa de variação quando você sai de B e vai para A, né? E aqui o que a gente tem são as taxas de variações instantâneas, ou alguma coisa que limita as taxas de variações instantâneas, né? Porque quando a gente calcula a taxa de variação em alguma direção, quando a função é diferenciável, a taxa de variação numa direção qualquer, num ponto x, ela é justamente o dfx aplicada no vetor v, né? Então, se a gente tirar, isso aqui é um igual, se a gente tirar a norma dessas coisas, a norma aqui vai ser igual a norma aqui, a gente tinha a definição de norma de operadores. Aliás, eu tinha que ter falado isso, né? Esse supremo aqui, olha só, é o supremo quando eu estou usando a norma de operadores ali. Então, na norma de operadores, isso aqui é menor ou igual que dfx, a norma de dfx vezes a norma desse deslocamento v aí, né? Então, esse cara aqui, se você pegar o v de norma 1, ou seja, uma variação aqui, você tem que dividir, né? Dividir a variação lá na frente pela variação de v. Então, a gente pode pegar logo v de norma 1, né? Ou dividir, tanto faz. Mas a taxa de variação instantânea, que é essa aqui, dividido por essa daqui, ela tem uma limitação superior, que é esse carinha aqui. Então, no fundo, você está dizendo assim, olha, a taxa de variação média, ela não pode ser maior do que todas as taxas de variações instantâneas, né? Seria como se você diz assim, eu vou sair daqui e vou andar 10 quilômetros, eu vou chegar em 1 hora. Não sei se isso é rápido ou se é devagar. Vou andar 1 hora, chegar em 10 quilômetros. Se em algum momento eu não tiver a pelo menos 10 quilômetros por hora, não dá para chegar. É isso que está dizendo essa desigualdade aqui, né? Então, para você andar 10 quilômetros em 1 hora, em algum momento você vai ter que estar com velocidade de pelo menos 10 quilômetros por hora, né? Certo? Esse aqui é o teorema. Eu queria falar um pouquinho mais sobre a demonstração, já que a gente já interpretou isso daqui um pouco. Aliás, eu queria falar um pouquinho sobre a demonstração. Eu vou copiar isso aqui lá em cima e vou apagar o resto, só para a gente falar desse cara aqui. As hipóteses, vocês lembram, né? As hipóteses todo mundo memoriza, acho que é uma coisa mais ou menos simples, e a desigualdade eu vou botar lá em cima. Então tá aqui, eu passei a desigualdade lá para cima, mas não só isso. Eu substituí B por A mais V, né? Fica mais parecido com o tratamento que a gente tem dado para as coisas aqui no nosso curso,
Então, no lugar de B eu coloquei A mais V, e aí B menos A, a norma de B menos A ficou norma de V, que ao invés de escrever na frente do supremo, eu escrevi ali atrás, né? E esse intervalo aberto aqui, AB, eu escrevi assim, né? Eu botei T pertencente ao intervalo aberto 0, 1, e aqui os pontos correspondentes, né? Foi assim que a gente definiu esse intervalo aberto aí, AB, né? Bom, a gente quer mostrar isso daí. Por que eu escrevi o V assim, né? Eu queria... O V estava fora do supremo, né? No enunciado. Mas como é um número positivo, e é todo mundo positivo aí, então você pode passar esse cara para dentro e falar do supremo desse fulano todo aí, né? É a mesma coisa, né? E o enunciado em si do teorema, ele não tem nada, não tem nenhuma relação muito com essa função aqui. A gente está falando, na verdade, de todos os pontos que estão no intervalo AB, que estão entre o ponto A e o ponto A mais V, né? Nesse segmento de reta aí. Então não tem nada a ver, a princípio, com essa função φ que sai do intervalo 0, 1 e vai para RP, que pega T e leva em T, em A mais TV, né? Mas eu posso parametrizar esse segmento de reta e falar, na verdade, dessa função G igual a F composta com φ, né? Se a gente fizer isso, essa função G, ela sai daqui do intervalo 0, 1, passa em RP e depois com a F ela vai para RQ, né? Agora é uma função daqui do 0, 1 para RQ, e ela vai ser contínua, porque ela vai ser composição de funções contínuas, e ela vai ser diferenciável no intervalo aberto 0, 1. Eu queria só calcular a derivada dessa G aí para a gente ver como é que ela aparece ali em cima, né? Olha só, esse carinha aqui é G de 1 menos G de 0. Certo? Esse fulano aqui. E a derivada de G, um ponto T qualquer, pela regra da cadeia, ela é a derivada de F no ponto. Isso aqui é φ de T, né? φ de T. Derivada de F em φ de T composta. Vamos fazer assim. Vamos fazer derivada desse jeito. Não. Eu vou escrever logo assim, ó. G' de T é igual a derivada da F no ponto φ de T, calculada em φ' de T. Isso aí a gente já está bem versado, né? Então, essa derivada aqui é esse cara aqui. E a norma de G' de T, isso é menor ou igual, aí a gente usa a norma de operadores, né? φ de T vezes φ' de T, né? Aqui a gente está usando a norma de operadores. Aliás, eu não sei se eu falei lá no enunciado, mas a norma que entra ali tem que ser a norma de operadores. Porque se for uma outra norma qualquer, pode dar qualquer número, né? A gente muda a norma aqui no operador e aí pode dar o que a gente quiser, menos 0, né? Bom, então com a norma de operadores a gente tem essa desigualdade aqui, né? E a derivada da φ é o vetor v. Então isso que está aqui é exatamente o que está aqui, né? E aí a pergunta, quer dizer, o que a gente quer demonstrar, eu vou apagar aqui um pouquinho. É isso aqui, se esse cara aqui não é menor ou igual que o supremo,
t entre 0 e 1 desse carinha aqui, né? Norma da derivada de g. Então, a gente se deslocou com essa função g. Essa função g é um caminho lá no contradomínio da f, né? Primeiro a φ está andando em linha reta, em cima do segmento, e depois a g, que é a composição disso com a f, ao longo do tempo, no intervalo 0, 1, está andando lá no contradomínio da f, né? Então, esses carinhas aqui são essas velocidades, né? E a gente andou durante uma unidade de tempo. Então, em uma unidade de tempo, a velocidade média é essa diferença aqui. E a gente está dizendo, olha, a velocidade média não pode ser maior que o supremo das velocidades. Certo? É o que está escrito aqui. Se a gente mostrar isso, vai estar mostrando exatamente não. Vai estar mostrando mais ou menos aquilo lá, porque esse cara aqui é justamente menor ou igual que esse fulano aqui, né? E esse daqui é exatamente f de A mais V menos f de A. A norma disso. Então, o que a gente precisa mostrar mesmo é isso daqui, né? De novo, eu vou apagar o quadro, vou deixar só isso daqui e vou falar sobre a função g, só para deixar um pouquinho mais organizado. Bom, a gente está nessa situação aqui, olha só. A gente tem uma função g, que é a composição da f com a φ, né, que sai do intervalo 0, 1 fechado, vai em RQ e é contínua. Eu sei também que no interior desse intervalo 0, 1, a função é diferenciável, né? A gente usou a regra da cadeia. E aí a pergunta que falta responder é a seguinte: será que isso menos isso, a norma disso, é menor ou igual que o supremo daquelas velocidades ali, né? A norma disso daqui, como o intervalo de tempo, se a gente pensar no domínio como sendo tempo, né? Como o intervalo de tempo é 1, então essa diferença aqui é, na verdade, a velocidade média dessa partícula lá no contradomínio da função f, né? Em RQ. A pergunta é, será que a velocidade média ela pode ser maior do que o supremo das velocidades ao longo do caminho, né? Você só andou a 5, 10, 15 km por hora, e aí no final das contas a velocidade média dá 20. Será que é possível esse tipo de coisa, né? E a resposta é não, né? É isso que a gente vai demonstrar. Bom, a ideia, a demonstração está lá no livro do Elon, tá em provavelmente tudo quanto é livro de análise 2 que você for olhar vai ter uma demonstração parecida. E a ideia aqui é essencialmente o seguinte: primeiro eu preciso de um ponto onde a função é diferenciável, né? Então eu não vou usar nem o 0 nem o 1 como um ponto base. Eu vou pegar, por exemplo, o ponto meio, só para facilitar. E eu quero fazer essa conta aqui, ó, g de S menos g de meio. E essa norma desse cara aí, a gente quer mostrar que ele é menor ou igual que a norma de S. Não, aqui não é norma, né? É o valor absoluto. Vou botar o valor absoluto. Poderia ser norma, não tem problema, né? O valor absoluto é a norma usual dos reais. Esse valor absoluto aí, vezes M, onde esse cara aqui eu vou chamar de M, para não ficar tendo que escrever isso daí, né? Então, se a gente mostrar que todo S no intervalo 0, 1 satisfaz isso, então, em particular, quando você for calcular esse carinha aqui, que é o que a gente quer estimar, né, ele vai ser menor ou igual que do g de 1 até o g de meio, pela desigualdade triangular, né, mais do g de 0 até o g de meio. E aí, por esse resultado aqui em cima, isso é menor ou igual que 1 meio de M
mais 1/2 de m, isso aí é igual a m, e aí a gente conclui a demonstração da parte que está faltando, né? Na verdade, eu não vou demonstrar isso não, mas eu vou mostrar para você a ideia da demonstração, né? Você olha a demonstração lá no livro do Elon ou no livro que você tiver. Na última aula dessa semana eu vou fazer essa demonstração de uma outra maneira, que eu acho mais interessante, usando funcionais lineares, que é uma maneira que generaliza fácil para outros espaços que não sejam RP e RQ, ou espaços de dimensão finita. Certo? Então, bom, você sabe a ideia aqui. Eu vou apagar esse negócio aqui embaixo. E aí, olha só, na verdade, demonstrar isso aqui é um pouco mais difícil. Como a gente quer usar a derivada, né, a diferencial é uma coisa do comportamento local, quer dizer, como é que a coisa varia um pouquinho e você consegue controlar essa variação, né, perto do ponto que você está trabalhando, né? E aí, então, por conta disso, na verdade, o que a gente vai mostrar é assim, olha, para qualquer epsilon maior do que 0, vale essa desigualdade aqui. E aí, se ela valer para qualquer epsilon maior do que 0, ela vai valer sempre. Certo? E aí a gente vai chamar de D conjunto dos pontos daí do intervalo 0, 1 que satisfazem essa condição aí. G de S menos G de meio é menor ou igual a S menos 1/2 vezes M mais epsilon. Então, os pontos que satisfazem... Ficou um pouquinho feio, né? Os pontos que satisfazem essa condição aí de cima, né? A gente quer mostrar que todos os pontos satisfazem. A primeira observação é que o meio está aqui dentro. Está em azul. Meio está aí dentro, né? Porque aqui dá 0, e 0 é menor que qualquer coisa que seja maior ou igual a que 0, né? Então, o meio está aqui dentro. Esse conjunto não é vazio. É fácil ver que esse conjunto é fechado, né? Aqui a gente tem uma constante, m. Se a gente passar todo mundo para lá subtraindo, fica esse menos esse menor ou igual que 0. Né? Mas esse aqui é contínuo em S. Esse aqui é contínuo em S. Então, esse menos esse é uma função contínua em S. Né? Menor ou igual que 0 significa a imagem inversa de menos infinito até 0, incluindo 0, pela função contínua aí, né? E aí, esse conjunto de menos infinito até 0, incluindo 0, daí o menor ou igual, é um conjunto fechado. Certo? Então, os pontos que satisfazem isso aí são um subconjunto fechado do intervalo 0, 1. Eu quero olhar a topologia relativa aqui, induzida no 0, 1. Não é a topologia de R toda, não. Certo? Então, é fácil ver que esse conjunto aí é fechado. O resto da demonstração, que eu não vou fazer, consiste em usar essa coisa da diferencial para mostrar que esse conjunto ele é aberto. Certo? Então, eu queria que você, quando estivesse lendo em outros lugares, você percebesse isso. O cara, na verdade, ele está mostrando que esse conjunto, além de ser fechado, ele também é aberto. Né? Ou que o complementar dele é fechado, alguma coisa assim. Por quê? Porque os conjuntos que são fechados e abertos, eles são só os triviais. Né? Como o intervalo 0, 1, ele é um conjunto conexo, né? Ele só contém abertos e fechados, só contém clopens que são triviais, quer dizer, o vazio e o próprio intervalo todo. Né? Como o D não é vazio, se ele for aberto e fechado, ele é tudo. Certo? Essa é a demonstração. Eu queria que você desse uma olhada aí. No final da semana eu faço uma demonstração mais bacana usando funcionais lineares.